Minha viagem de núpcias parecia um comercial de TV, até que percebi que não éramos apenas dois naquele paraíso isolado. O início da nossa celebração matrimonial foi como um conto de fadas. Estávamos hospedados em uma estância de luxo no arquipélago das Maldivas, em uma cabana sobre as ondas, desfrutando de refeições que boiavam na piscina. Tudo aparentava perfeição absoluta. Contudo, existia um pequeno componente estranho nessa história. O primo dela, chamado Danilo, desembarcou no mesmo destino junto da noiva dele. Eles estavam no hotel idêntico e no exato período que nós, por uma suposta casualidade. Preciso dividir algo muito cômico com você, comentou ela, soltando uma gargalhada que soava nitidamente forçada. Você notou que o rapaz está por aqui? Que destino mais inacreditável! Entretanto, a maneira como aquelas palavras saíram da boca dela me causou desconforto. Existia uma intenção oculta sob aquela expressão alegre, algo que parecia ensaiado exaustivamente para fingir naturalidade. De forma espantosa, os esbarrões casuais viraram algo cotidiano. O sujeito e sua companheira surgiam em todos os cantos, fosse na área de lazer, no espaço gastronômico ou até em passeios que ela decidia fazer sem minha companhia. Passei a monitorar a situação. Notei trocas de olhares velozes e duvidosos, como se existisse um código visual entre eles. Percebi risadas contidas e notificações de texto que ela tentava esconder no aparelho celular. Eu agia como se não notasse, mas estava gravando mentalmente cada detalhe suspeito. Na terceira noite de viagem, retornei mais cedo de um tratamento relaxante e escutei sussurros vindos do toalete da nossa acomodação. Era um riso grave masculino seguido de uma resposta dita em voz baixa. Ao entrar no recinto, ela estava desacompanhada, porém existiam 2 cálices utilizados em cima do balcão e um ponto crucial, uma joia de pulso, um acessório masculino. Com certeza absoluta, aquele objeto não pertencia a mim. Rapidamente associei que era uma peça igual àquela que vi no braço do parente dela. Ocorre que a unidade deles ficava localizada na extremidade oposta do complexo turístico, e ela jurou de pés juntos que permaneceu solitária durante todo aquele período vespertino. Naquele instante, a ficha caiu. Existia uma conduta muito errada ocorrendo diante dos meus olhos, e eu não permitiria ser o personagem enganado daquele enredo. Atualmente estou com 32 anos. Atuo na engenharia civil por conta própria. Sempre fui o indivíduo que segue as regras. Possuo imóvel próprio, obrigações financeiras quitadas, círculo social restrito e uma rotina bem definida. Conheci aquela mulher em um evento da empresa de construção onde ela exercia a função de arquiteta. Compartilhamos o mesmo senso de humor. Fomos jantar na semana posterior ao primeiro contato. Em menos de 24 meses, já dividíamos o mesmo teto. Nunca fomos o tipo de casal extremamente passional, mas tínhamos solidez. Ela sentia prazer em organizar cada detalhe da vida. Eram roteiros turísticos, planos de carreira e até remodelações residenciais que jamais sairiam do papel. Eu via aquilo como uma qualidade admirável. Ela afirmava que minha serenidade era o que mais a atraía. Eu depositei minha confiança nisso. Nos meses que antecederam o matrimônio, o humor dela se transformou. Ela dizia que eu era uma pessoa gélida, acomodada e sem demonstrações de carinho. No entanto, ela não demonstrava intenção de romper o vínculo. Fazia questão de manter o planejamento intacto. Eu buscava compensar as queixas com mimos, presentes e dedicação total. Nada parecia ser suficiente para satisfazê-la. Comecei a ter dúvidas internas, mas me rotulei como alguém paranoico. Afinal, éramos noivos com tudo pago e organizado. Qual pessoa trairia alguém na antevéspera da união oficial? Hoje eu compreendo. Pessoas sem coragem agem assim. Indivíduos que mantêm um parceiro por estabilidade material e outro por luxúria carnal. Pessoas com a índole dela. Essa narrativa ainda terá muitos desdobramentos. Se você já foi traído por quem jurava fidelidade, escreva seu relato aqui embaixo. Às vezes, colocar para fora traz um pouco de paz. Aproveite para se tornar um seguidor do canal para integrar nossa comunidade e acompanhar novos depoimentos. No começo, nossa conexão parecia ser perfeita. Ela era uma pessoa vibrante, cheia de graça e transbordando planos. Meu lar era modesto, mas extremamente acolhedor para nós dois. Cozinhávamos juntos nas noites de domingo, assistíamos produções de baixa qualidade e tínhamos metas singelas, como juntar dinheiro para conhecer a neve no sul do continente. Ela sentia prazer em despertar cedo nos dias de folga.
preparando refeições matinais com trilha sonora suave na cozinha. Eu aparecia logo depois, ainda tentando acordar, e via a mesa organizada com carinho. Em certos momentos eu refletia que aquilo era a definição de sossego e afeto verdadeiro. O nome do primo era apenas um detalhe vago nas histórias que ela narrava. Ele era descrito como o parente problemático, sempre envolvido em confusões e trocando de namorada constantemente. Ela afirmava que ele agia por impulso, era divertido, mas impossível de ser levado a sério por qualquer pessoa. Olhando agora, percebo que o que ela chamava de impulsividade era exatamente o que ela desejava consumir. Eu representava a segurança e a ordem, enquanto ele era o escape proibido. Eu era a apólice de seguro dela. Ele era o pico de adrenalina. Pouco tempo antes da cerimônia, percebi que ela ficava acordada até mais tarde. O lado dela da cama estava vazio quando eu despertava no meio da noite. Ela justificava dizendo que a ansiedade do evento causava falta de sono. Comecei a ficar apreensivo e tentei ajudar. Ela reagiu com agressividade, alegando que eu tentava monitorar seus passos. Na semana da festa, descobri uma pasta oculta no computador dela com arquivos protegidos. Eram registros visuais que pareciam inofensivos, de celebrações passadas. Contudo, em quase todos os registros, o primo aparecia, às vezes apenas observando ao fundo. Em outros momentos, estava grudado nela, com sorrisos largos. Uma proximidade exagerada. Encerrei o sistema e respirei fundo. Não era o contexto ideal para um confronto. Talvez fosse apenas lembrança antiga. Talvez eu devesse ter questionado. Deveria ter colocado as cartas na mesa. Mas optei pela discrição. Guardei aquilo para mim. Preparei as bagagens para aquele cenário paradisíaco, acreditando que a jornada consertaria nosso início de vida. Eu ignorava que aquilo era o encerramento mascarado de celebração. E o pior de tudo é que aquilo era apenas o preâmbulo. No quarto dia de estadia, ela informou que iria ao centro de estética com a noiva do primo. Eu respondi que optava por ficar no quarto, relaxando. Era uma inverdade. Eu apenas desejava o isolamento para processar meus pensamentos. Assim que ela se retirou, fui até o balcão de atendimento e solicitei, de forma despretensiosa, o histórico de despesas da nossa unidade. O funcionário explicou que apenas o responsável pela reserva poderia ter acesso. Ela fizera questão de registrar tudo em seu próprio nome. Retornei ao bangalô, acionei o televisor apenas para criar um álibi visual e comecei a vasculhar os pertences dela. No fundo de um acessório de praia, localizei o aparelho celular secundário dela. Um item que ela afirmava estar sem energia há meses. O dispositivo estava carregado e sem senha de bloqueio. Bastou acessar o aplicativo de mensagens. O diálogo com o primo estava todo disponível. Ontem foi maravilhoso. Precisamos de um tempo maior sem interrupções. Ele não desconfiou de nada. Cada palavra lida era como um golpe seco no meu peito. A mensagem final dizia: "Hoje será mais tarde, naquele local isolado que você reservou. Traga bebida." Guardei o aparelho. Minhas mãos estavam instáveis, mas meu raciocínio estava gélido. Pela primeira vez em muito tempo, tive clareza mental. Existia uma oportunidade ali. Se eu me comportasse da forma correta, obteria mais do que meras evidências. Obteria reparação. Realizei capturas de todas as conversas. Encaminhei o conteúdo para meu endereço eletrônico pessoal. Removi qualquer pista do telefone dela. Repus o objeto exatamente onde estava escondido. Quando ela retornou, simulou uma alegria contagiante. Comentou sobre os procedimentos de beleza e as bebidas. Ela me deu um beijo. Eu retribuí o gesto com um sorriso. Mas internamente eu já era um sujeito diferente. Naquele momento, eu mudei e estava preparado para o que viria. Na manhã posterior, enquanto ela se embelezava para a refeição, saí para a varanda com meu telefone. Disquei para um contato que eu reservava apenas para situações críticas. Dr. Álvaro, o profissional jurídico em quem deposito minha total confiança. A voz dele ecoou com autoridade do outro lado da linha. Necessito de sua consultoria, doutor. Descobri uma infidelidade conjugal. Me encontro em plena viagem de celebração. Desejo assegurar que ela não tome posse de nada que me pertence e que ainda seja responsabilizada pelos custos do matrimônio. Ele permaneceu em escuta silenciosa. Solicitou informações detalhadas. Expliquei sobre os registros em nome dela, as doações e as provas que coletei. Ele foi assertivo. Reúna cada pedaço de informação. Arquive comprovantes, faturas e comunicações. Não inicie o conflito agora. Quanto mais calculista e estratégico você for, maior será sua vantagem.
Registrei cada diretriz passada. Ele detalhou que iniciaríamos um litígio de separação, sendo o método mais célere e garantido. Cogitei a possibilidade de anular a união, mas ele foi transparente. O ato de trair não fundamenta a anulação legal, apenas o término do vínculo. O que poderíamos pleitear era a devolução de quantias investidas e reparação por danos psicológicos, conforme o entendimento judicial. Fechei as pálpebras e busquei ar. O ato de deslealdade já era um fato, restava apenas minimizar os prejuízos financeiros. Eu carecia apenas de tempo e de autocontrole. O especialista me assegurou que, agindo com rapidez, em poucos dias teríamos medidas protetivas sobre meu patrimônio. Finalizei a chamada experimentando uma sensação inédita. Não era angústia, era o domínio da situação. O tabuleiro agora estava sob meu comando, e ela, sem suspeitar, já caminhava para a emboscada. A partir daquele ponto, cada movimento meu perante ela carregava um novo significado. A risada que eu simulava, a feição tranquila, tudo era fruto de cálculo. Eu permanecia ao lado dela fisicamente, mas minha alma já havia assinado a separação. 48 horas após nosso retorno ao território nacional, agendei uma conferência com o Dr. Álvaro em seu posto de trabalho. O ambiente era sóbrio, repleto de arquivos e com aroma de papelaria. Posicionei-me diante dele com toda a documentação que consegui reunir. Cada fatura, cada recibo, as transcrições das mensagens. Tudo pronto para o ataque. Ele elaborou a peça jurídica inicial da separação litigiosa. Termos rígidos, diretos, enumerando prejuízos, evidências e a quebra do compromisso moral. Firmei o documento mantendo a mesma fisionomia que exibia em casa. Não externei rancor ou sofrimento, apenas determinação. Ela acreditava piamente no meu desconhecimento, achando que voltamos para dar continuidade à vida comum. Partiu para o emprego como se a rotina fosse normal. 3 dias depois, no período vespertino, um representante do judiciário surgiu na firma onde ela atuava e entregou a notificação. A expressão dela paralisou na frente de todos os colegas de trabalho. Horas depois, ela entrou em contato, tomada por um acesso de raiva, cobrando explicações imediatas. Não pensou 2 vezes antes de invadir meu local de trabalho, batendo a porta com violência. "Você teve coragem de fazer isso comigo?" questionou ela com a voz oscilando entre a fúria e o pavor. Eu a fitei sem alterar o volume da voz. "Apenas descobri sua verdadeira identidade e, caso você não tenha notado, não sou figurante para atuar na sua farsa. Está tudo detalhado na documentação judicial, então me economize desse espetáculo teatral." Ela tentou negar os fatos, depois partiu para o choro e em seguida para as acusações. Eu permaneci imperturbável. "Você pode elevar o tom de voz quanto desejar. O processo já está em andamento e, desta vez, não existe reconciliação. Após aquele embate, por razões óbvias, eu não aceitaria mais a presença dela sob meu teto, na minha residência. Eu já havia comunicado essa decisão, mas, por segurança, providenciei a substituição de todos os segredos das portas, já que ela possuía as chaves antigas. Aproveitei o momento para contatar o defensor e solicitar o agendamento formal para que ela retirasse seus objetos pessoais, sem confusões, sem imprevistos, tudo devidamente registrado. 2 dias depois, selecionamos o período da manhã de uma terça-feira. Notifiquei o zelador do edifício que ela teria o acesso monitorado para evitar qualquer tipo de incidente. As bagagens dela já estavam organizadas, cada item acondicionado com total frieza emocional. Para minha percepção, eram apenas coisas sem qualquer significado afetivo. Ela surgiu acompanhada da genitora e de uma conhecida. Tentou manter a dignidade, mas o ódio transbordava em seus olhos. Não trocamos quase nenhuma palavra. Ela acessou o local, recolheu seus pertences e se retirou sob vigilância constante. Aquele não era mais o seu lar, e ela compreendeu isso perfeitamente. Enquanto isso, na esfera legal, o Dr. Álvaro já providenciava as restrições e averbações necessárias. Patrimônio blindado, custos da festa inseridos nos autos. Por sorte, jamais chegamos a abrir conta bancária compartilhada. O cronômetro operava ao meu favor. Nenhum detalhe passaria despercebido. O consultor jurídico tratou com agilidade de todos os protocolos e inclusões no sistema. Eu apenas monitorava os prazos e assinava o que era solicitado, sem nenhum tipo de entrave adicional. Tudo transcorreu de forma direta e sem ruídos desnecessários. Ao final do expediente, tudo estava devidamente encaminhado, meu capital protegido, minhas evidências protocoladas. E o ponto mais relevante,
Ela foi extirpada definitivamente do meu cotidiano. Jamais aquela porta voltaria a se abrir para recebê-la. Naquele instante, compreendi que a reparação não era mais apenas um desejo, estava em plena execução, de maneira pragmática e sem volta. No dia posterior à saída definitiva dela, retornei ao consultório jurídico. O doutor conferiu cada folha anexada e atestou a solidez do caso. Solicitei que desse celeridade aos pedidos de reembolso dos gastos matrimoniais. Desejava uma resposta rápida. Também cuidei da logística cotidiana. Contas de consumo que estavam sob minha responsabilidade foram mantidas. Acordos com prestadores de serviço quitados por mim foram documentados. Não existia margem para qualquer contestação viável. No ambiente profissional, comuniquei aos colaboradores que estaria focado apenas nas demandas de alta prioridade. Não deixei brecha para fofocas. Minha atitude decidida falava mais alto que qualquer boato. Com a situação sob controle, sabia que restava apenas uma jogada final: evidenciar para o círculo social quem eram os reais responsáveis pelo desastre. Algumas semanas se passaram e minha existência retomava o curso. Mantive meu ritmo produtivo, meus planos e minha rotina habitual. No entanto, carregava a convicção de que ela, e principalmente o sujeito Danilo, de alguma maneira, não haviam sofrido o impacto total. Acredito que indivíduos desleais não devem sair sem consequências, e neste episódio não seria diferente. Certo dia, ao buscar um contato profissional no meu aplicativo de mensagens, notei um volume alto de alertas no grupo familiar dela. Era um chat que eu havia colocado no modo silencioso. Até então, eu não tinha me atentado ao fato de que ainda era integrante daquele grupo e decidi conferir antes de sair. Vi meu nome sendo citado em frases distorcidas, sugestões maldosas e acusações indiretas. Tentavam me desenhar como o carrasco da situação. Ela tinha apresentado a versão conveniente dela, obviamente. Observei o visor e tive a certeza de que o momento era aquele. Sem discussões ou encenações. Apenas postei as evidências que já constavam no processo judicial. Capturas das conversas dela com o primo. Tudo explícito e direto. Ocorreram alguns segundos de inatividade no grupo e então eu digitei: eis a realidade dos fatos. Decidam o que fazer com essa informação. E abandonei o grupo. Naquele segundo, entendi que não existia mais salvação para a imagem deles. O chat foi inundado de mensagens. Parentes dela tentaram me contatar de forma privada. Estavam em choque. Indagavam se aquilo era verídico. Tios furiosos. Primos mergulhados em um silêncio de vergonha. A linhagem dela se fragmentou entre o espanto e a humilhação. O impacto mais severo atingiu o Danilo. Ele ocupava um cargo de gestão na firma de um tio deles. Um senhor de princípios, pai de filhas, que não toleraria tal tipo de conduta imoral. Bastou o fato se tornar público para que no dia seguinte o sujeito fosse desligado de suas funções. A credibilidade dele, que já era instável, evaporou completamente. Para mim, representava apenas o marco inicial de um novo capítulo, em serenidade e com a consciência limpa. A resposta dela foi imediata. Assim que os prints circularam, ela enviou uma série de áudios carregados de fúria, me insultando, alegando que eu expus a família e que o assunto deveria ser sigiloso. Escutei apenas um trecho para validar o estado de desespero dela e apaguei todos os arquivos. Logo surgiram abordagens de terceiros. Uma parente me procurou alegando que ela estava destruída emocionalmente, que minha atitude foi desmedida. Minha resposta foi curta. Ela construiu isso sozinha. Eu apenas revelei a obra. Nada mais que isso. Enquanto ela se perdia em justificativas e áudios, alguém do próprio sangue dela espalhou o conteúdo para fora do círculo familiar. Em pouco tempo, vizinhos e conhecidos já estavam por dentro do assunto. A desonra deixou de ser um segredo doméstico e virou domínio público. Ela tentou fazer pouco caso em uma mensagem, dizendo que eu era um sujeito amargurado que fracassou em manter a própria união. Contudo, quanto mais ela tentava se explicar, mais se complicava. Todos já tinham acesso às provas materiais. O primo, agora sem fonte de renda, era a prova viva do erro cometido. Um colega meu comentou sobre o caso. Ela age como se ainda tivesse alguma razão, mas o mundo agora conhece a verdade. Eu apenas consenti. Não existia mais nada para ser dito. A reação inicial dela foi o ataque verbal. Porém, ao contrário do que ela planejava, não me afetou em nada. Apenas deixou mais evidente a ruína dela, e a do cúmplice junto. Ela passou a me difamar em plataformas sociais.
Textos enigmáticos, frases de autocomiseração e montagens sugerindo que eu agi com crueldade gratuita. Nada fundamentado em fatos. Apenas uma tentativa desesperada de inverter os papéis. Alguns conhecidos tentaram me envolver nos debates digitais, mas mantive o silêncio absoluto. Limitei-me a arquivar cada postagem com auxílio jurídico. Cada captura de tela virava um novo documento probatório. O sujeito também tentou limpar sua barra. Alegava para os amigos que tudo era uma montagem, que eu manipulei os diálogos digitais. Mas ninguém acreditou naquela narrativa fraca. O fato de ter sido demitido era o selo de que a própria família não comprava a versão dele. O clã dela estava rachado. Alguns tentavam protegê-la, outros a censuravam sem filtros. Mas o sentimento predominante era o de vergonha. Aquela conduta que nasceu nas sombras não podia mais ser escondida. As semanas posteriores foram de intensa pressão social sobre ela. Ela se desgastava tentando se validar. Eu continuava minha trajetória, monitorando apenas o essencial para que o processo judicial seguisse robusto. Quando ela percebeu que as agressões indiretas eram ineficazes, tentou a via jurídica. Um representante dela enviou uma notificação sem sentido pleiteando indenização por danos à imagem devido à postagem no grupo. Alegava que eu destruí a reputação dela. O Dr. Álvaro riu da situação. É uma estratégia muito primária. E me explicou, isso não tem sustentação jurídica alguma. Mesmo assim, ele rebateu com autoridade, anexando novamente as provas da infidelidade e a planilha de custos que exigíamos. A investida dela acabou servindo como mais evidência contra ela mesma. A partir dali, o isolamento dela aumentou. Recados de parentes, exclusão de eventos sociais e olhares de julgamento. O mundo dela estava encolhendo. Eu apenas aguardava o desfecho natural, que viria pelas ações dela. O encontro final ocorreu de forma espontânea em uma celebração do setor. Uma empresa parceira promoveu um evento para profissionais da construção e eu fui convidado. Sabia da probabilidade de encontrá-la, mas não me escondi. Eu não devia nada a ninguém. Ao chegar, notei como o tratamento comigo era respeitoso. Colegas me saudavam com vigor. Investidores vinham debater ideias e até selecionei novas parcerias na primeira hora de festa. O clima era de trabalho, mas servia para mostrar quem possuía a honra. Ela surgiu mais tarde, tentando agir com naturalidade. Cumprimentou alguns conhecidos, forçou simpatia, mas o retorno era gélido. Olhares de lado e conversas que morriam assim que ela se aproximava. O que circulou no grupo familiar já era de conhecimento geral naquele meio. Todos estavam cientes. Ela tentou contato com potenciais contratantes, mas não obteve sucesso. O que conseguiu foram frases de duplo sentido e comentários desrespeitosos. Em vez de admiração profissional, colheu deboche. Aquilo a feriu profundamente. Enquanto isso, eu mantive minha postura íntegra. Abandonei o local com novos projetos em mãos. Ela saiu sob o peso da reprovação e com propostas que eram ofensas disfarçadas. A disparidade entre nós era nítida para qualquer observador. Após o fiasco social, ela alterou a estratégia. Enviou mensagens buscando um acordo, alegando que seria mais prudente encerrar o conflito sem o juiz, sugerindo que eu desistisse dos reembolsos financeiros. Tentava parecer sensata, mas o pânico era evidente em cada palavra. Diante do meu silêncio, ela apelou para o sentimentalismo. Dizia que eu estava descartando anos de história, que ainda existia espaço para conversa. Pouco tempo depois, o tom mudava para ameaça, dizendo que se eu não cedesse, ela levaria o embate às últimas consequências. Essa instabilidade entre a súplica e a agressão confirmava tudo. Não existia remorso genuíno, existia apenas o pavor das consequências legais. Ela desejava apenas mitigar o próprio prejuízo. Eu ignorei cada tentativa de contato. Repassei tudo ao Dr. Álvaro, que apenas comentou que aquilo fortalecia nossa tese. Não existia possibilidade de conciliação. Meu objetivo não era negociar valores, era obter o reconhecimento da justiça. Sem sucesso nas investidas, ela jogou sua última carta desesperada. Protocolou uma queixa caluniosa, tentando me imputar crimes de violência psicológica e verbal. Criou cenários fictícios, alterou fatos e trouxe depoimentos sem base. O Dr. Álvaro me convocou com sua serenidade habitual. Mantenha a calma. Isso não terá êxito. As evidências que possuímos sobre a conduta dela são muito mais poderosas. Incluímos as capturas de tela, os áudios agressivos e a tentativa dela de trocar o silêncio pelo fim do processo. Na audiência de instrução, o magistrado foi incisivo.
Não existia fundamento algum para prosseguir com aquela acusação. A face dela, ao ouvir o veredito, era de total ruína. Tentou se manifestar, mas foi impedida pela autoridade. A queixa foi descartada na hora. Simultaneamente, nossa ação de separação avançava no sistema. Pouco tempo depois, a decisão final foi publicada. Divórcio oficializado, dever de restituir os valores do casamento confirmado e condenação dela às despesas processuais. Saí daquela situação com minha dignidade intacta e meus direitos garantidos. Ela saiu com uma mancha judicial em seu histórico. Na saída do tribunal, ela ainda tentou me encarar com altivez. Eu apenas proferi: sua derrota é definitiva, e segui meu rumo. Foi o encerramento do ciclo. Não existia mais nenhuma mentira que ela pudesse fabricar para alterar o destino. Hoje, revisitando os fatos, compreendo que nunca houve amor da parte dela. Existia conveniência e egoísmo. Quando a máscara caiu, restou apenas o vazio. O veredito judicial apenas confirmou o que eu já sabia desde as Maldivas. O primo perdeu a carreira e o respeito dos seus. Ela perdeu a honra, o mercado de trabalho e carrega uma sentença judicial. Nada disso foi uma retaliação minha. Foram as sementes que eles plantaram que geraram esses frutos amargos. Eu sigo minha trajetória de cabeça erguida com novos horizontes e amizades reais. O aprendizado foi severo, mas essencial. Integridade não se compra, e a retidão vale muito mais que impulsos passageiros. Se você enfrenta algo similar, entenda que a reconstrução é possível. A justiça se faz presente, e quem age com deslealdade sempre acaba acertando as contas com a vida. Agora divida comigo sua opinião. Já passou por algo assim? Já viu uma máscara cair dessa maneira? Deixe seu comentário, pois seu relato pode servir de guia para outros. Você agiria como eu? Teria exposto a verdade de imediato ou esperaria o momento estratégico? Quero conhecer seu ponto de vista. Se este relato foi importante para você, deixe seu apoio e ajude a divulgar este vídeo. Inscreva-se no canal e faça parte do nosso grupo. Se desejar fortalecer nosso projeto, considere a opção de ser membro. Aqui, cada depoimento é compartilhado para gerar reflexão e evitar que novos erros ocorram. Até breve!